A primeira família, o primeiro grande time de heróis, Sue Storm, a mulher que ganhou a capacidade de criar campos de força e de se tornar invisível. Seu irmão, Johnny Storm, o astro mulherengo que de uma hora para outra se tornou capaz de encandecer e gerar e manipular o calor e o fogo a graus celestiais, já tendo inclusive alcançado o calor de uma supernova mais de uma vez nos quadrinhos. Reed Richards, o maior gênio do universo Marvel, um ser que pensa mais rápido e melhor que muitos dos maiores computadores da Terra, que refletindo o alcance de seu cérebro, ganhou a capacidade de se esticar além do alcance de uma pessoa comum. E por fim, existe um último membro desse quarteto, um último membro dessa família. O único membro que não faz parte dessa família por ligação sanguínea ou matrimonial. E talvez por coincidência ou não, é o único personagem dos quatro que não ganhou nenhuma vantagem vinda de seus poderes e acabou se tornando, na verdade, na minha opinião, um dos, se não o mais sofrido herói das HQs da Marvel especificamente. Benjamin Green, o Coisa, o super piloto, astro orgulhoso, orgulho americano, astro do futebol americano do colegial, que por conta da mesma viagem que transformou seus amigos em super-humanos felizes e satisfeitos, acabou se tornando, assim como seu nome de herói conota, uma coisa, um ser de pedra viva. Então, meus amigos, se você não quer, da noite pro dia, sofrer a mesma mutação que o Coisa sofreu, acordar assim como o Ben, se tornando de uma hora para outra um ser de pedra, não feito para o convívio normal em sociedade, já desce aí embaixo, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Assim, além de receber vídeos nerd de qualidade toda semana, você vai estar me ajudando muito, mas muito mesmo, a cada dia ficar mais próximo do meu sonho aqui dentro do YouTube. Mas sem mais muita demora, bora lá conhecer então esse personagem tão sofrido, mas tão incrível, que é o Benjamin Green. Um dos meus personagens favoritos de toda a Marvel e possivelmente o meu favorito de todo o Quarteto Fantástico. Nascido e criado no Brooklyn, mais especificamente na famosa Rua Yancey, Benjamin Green sempre foi um cara legal e gentil, apesar de no começo da sua vida ter sofrido bastante com uma situação de pobreza. Nascido de uma família de refugiados judios, na época de sua infância, principalmente na sua primeira infância, a sua família mal tinha dinheiro para se manter direito, com a grande maior parte do dinheiro que eles ganhavam sendo oriundo das práticas no mínimo questionáveis de seu irmão mais velho, que na época não era nada mais nada menos que o grande líder e chefe da temida e famosa gangue juvenil da Rua Yancey. Apesar de ser uma forma muito errada de conseguir dinheiro e, no mínimo, como eu disse, reprovável, os atos de seu irmão mais velho acabavam sim trazendo uma quantidade maior de dinheiro para a família, fazendo assim com que de vez em quando o Ben pudesse até mesmo comprar algumas quinquilharias que ele normalmente não poderia devido à situação da família. Por exemplo, de vez em quando o Benjamin podia comprar algumas quinquilharias como brinquedos ou doces ou refri, que com certeza ele não poderia comprar se não fosse os atos do seu irmão. Porém, esse dinheiro extra acabou cobrando um custo que eu garanto para vocês que a família do Ben jamais teria aceito pagar. Durante uma briga de gangues no Brooklyn, o irmão mais velho do Ben acabou sendo esfaqueado e morto, o que marcou muito a vida do jovem Ben, que alguns anos mais tarde, lá para os seus 14 a 15 anos, se eu não me engano, acabou sucedendo seu irmão mais velho, se tornando assim o novo chefe da gangue da Rua Yancey, o que provavelmente teria condenado a vida do Ben ao mesmo destino que o seu irmão teve, ou a um destino muito similar. Ou talvez até pior, vai saber. Bem, mas acabou sendo um fato muito trágico que o salvou dessa situação, pois nessa época, durante o seu mandato, digamos assim, seus pais acabaram falecendo. Então Benjamin acabou sendo adotado e passado sua guarda para os seus tios, a lendária tia Petúnia e o seu tio Jake. E graças à boa influência desses dois em sua vida, o Ben acabou largando finalmente essa vida de crime e voltando para os bons atos e os bons costumes, voltando a estudar e até mesmo foi para a faculdade. Mas o jeito que ele foi para a faculdade foi muito importante, pois foi durante a sua escola que ele descobriu um dos seus maiores amores, o futebol americano, onde o Ben se destacou muito, se tornando um dos maiores jogadores de sua época de colégio, sendo tão bom
que acabou até mesmo sendo selecionado para uma bolsa de estudos integral em uma das maiores universidades de todos os Estados Unidos da Marvel, que possibilitou ele então a ir estudar em nada mais nada menos do que a mesma universidade onde os maiores gênios da Marvel estudaram, a Empire State University. E foi lá que o Benjamin, acabou encontrando o homem que viraria o seu maior e melhor amigo de toda a sua vida, Reed Richards, seu parceiro de turma e também parceiro de dormitório, o homem mais inteligente vivo. O Reed, além de seu amigo na época de faculdade, também foi o seu colega de quarto e dormitório, como eu já tinha dito. E essa proximidade toda dos dois acabou fazendo com que o Reed acabasse até mesmo divulgando para o Ben um dos seus projetos futuros secretos, uma nave espacial com a capacidade de saltar em hiperespaço, atravessando a velocidade da luz e possibilitando então a humanidade a viajar entre as estrelas, conquistar sistemas solares ou no futuro, quem sabe até mesmo galáxias distantes. Após saber dessa nave, o nosso querido Benjamin, que já estava cursando para se tornar um piloto, para adentrar na Força Aérea e então seguir algo que ele sempre quis, que foi ser um piloto, porque ele sempre teve um amor pelos céus e pelas aeronaves, prometeu que se algum dia o Reed conseguisse fazer essa nave dos sonhos, seria o Ben que seria o piloto dela. Como prometido, após a sua formação na academia, na sua formação acadêmica na faculdade, o Ben acabou indo para a Força Aérea, onde se tornou um dos maiores pilotos de todos os Estados Unidos, sendo o cara certo para você chamar se você precisasse de testes de aviões novos, ou então de missões que necessitassem de habilidade, porque realmente você poderia até mesmo chamar o Ben de Benjamin Maverick se você quisesse. O cara era bruto. E ao mesmo tempo, seguindo a sua parte da promessa, o Reed acabou continuando o seu projeto, até o ponto que anos mais tarde, durante a fase adulta dos dois, o Reed finalmente conseguiu projetar a nave dos sonhos dos dois e construí-la graças ao financiamento do governo. Porém, durante o processo final de criação e desenvolvimento da nave, o governo americano resolveu do nada parar de investir naquele projeto, porque já estava chegando no final da Guerra Fria e no final da corrida espacial. Então, o governo cortou os recursos do jovem Reed, o que deixou a dupla Ben e Reed muito bravos e chateados, ao ponto de que, de uma forma impulsiva e até talvez não, com certeza infantil, o jovem Reed convenceu o Ben, sua futura esposa, Sue Storm, e o seu cunhado Johnny Storm, que na época era praticamente só um adolescente, a invadir a base de lançamento onde a nave estava e simplesmente decolar com ela para mostrar ao governo como a pesquisa do Reed estava correta e seria um grande avanço para a humanidade. O Ben foi o mais relutante durante essa missão, pois ele havia averiguado a nave e a blindagem dela contra fortes bombardeiros de radiação estava quase nula, se não fosse nula, o que obviamente colocaria todos ali em risco profundo de vida, pois os efeitos da radiação cósmica do espaço ainda não eram estudados pela humanidade. Mas mesmo com essa ressalva, o Reed, utilizando a promessa e o desejo e amor enorme que o Ben tinha por aeronaves, conseguiu convencer o amigo a pilotar a nave para o trio. E então o Ben foi, mal sabendo que a decisão que ele tomou naquele dia, a decisão de pilotar essa nave, condenaria todo o resto de sua existência para sempre. O que acontece depois, a maioria de vocês já sabe, né? O quarteto realmente consegue entrar na base sem muitos problemas, sem serem impedidos, muito pela genialidade do Reed, por eles já conhecerem a base também, né? Assim, com sucesso conseguindo entrar e dar partida na nave, então partindo direto para a viagem que tornaria eles a primeira família de heróis da Marvel. A missão era simples: ir para outro sistema solar e voltar, nada demais. E assim foi feito. Porém, durante a viagem, acabou acontecendo aquilo que o Ben tanto temia. A nave da família foi bombardeada com raios cósmicos e radiação cósmica em nível cavalar, fazendo a missão ser abortada e a família ter que voltar à Terra antes de conseguirem sequer explorar direito o novo sistema solar que eles adentraram. Eles chegaram em segurança, graças a habilidades de piloto sem igual que o Ben tinha na época. E após voltar à Terra, com os dias se passando,
os quatro acabaram notando que seus corpos estavam se alterando aos poucos e sofrendo cada vez mais mutações, com a pior de todas as mutações, sem dúvida alguma, tendo sido a do Ben, que com o tempo foi se contorcendo, se expandindo e solidificando até que toda a sua pele, órgãos e matéria do corpo inteiro se tornaram rocha viva. E cara, eu sei que a maioria de vocês já consegue ver de longe, logo de cara, o porquê isso é ruim, né? Afinal, de cara já dá pra perceber que a aparência física do Ben foi de brejo, né? Não tinha. O Ben havia se transformado numa aberração. Aberração essa que eu prometo pra vocês que se não fosse eles serem o Quarteto Fantástico, se não fossem eles serem grandes heróis americanos desde antes de se tornarem, antes dele terem sofrido as mutações, eles teriam sido caçados, assim como os mutantes dos X-Men são, assim como o Hulk é, e assim como muitos outros heróis mascarados na Marvel são. Eles deram, eu não vou dizer sorte, foi sorte, eles deram muita sorte de serem quem eles eram, senão, cara, a vida deles seria um inferno. Cara, de uma noite pra outra, do nada, o Ben teve que aprender a fazer tudo de novo. Os primeiros meses com seu novo corpo foram uma tortura física e psicológica sem igual. O Ben teve que aprender a andar de novo, já que agora o corpo dele era massivo e pesava toneladas literalmente. Ele teve que aprender a comer. Tem noção disso, cara? As mãos novas dele eram massivas de tamanho e tinham apenas 4 dedos. O Coisa não conseguia pegar um talher comum. Isso é mostrado lá no filme, por exemplo. Cara, e mesmo se ele tentasse comer com as mãos a comida, mesmo se ele tentasse comer com as mãos mesmo, a comida apenas ia escorrer pelas frestas rochosas das suas mãos. Ele não poderia nem comer a comida com a mão, tem noção disso? Carros não aguentavam mais ele. Seus 2 grandes amores ele não poderia mais fazer, porque se ele jogasse futebol americano, ele ia matar todo mundo, né, cara? Ele tem força pra levantar 60 toneladas. Ele ia matar todo mundo. E ele é um cara de pedra, né, cara? Não tem como comparar. E, cara, pilotar, me diz um jatinho que aguentaria voar com um bicho de mais de 100 toneladas na ponte. Mano, não rola, cara. Além que ele não tinha mais coordenação para usar um garfo, imagina só para pilotar um avião inteiro no manche, né? Então, imaginem vocês na situação dele. Imaginem que, literalmente de uma noite para outra, todos os seus maiores amores de sua vida, prazeres da sua vida, seus maiores hobbies, seus maiores sonhos foram tirados de você. Sua noiva te largasse, seus 2 maiores hobbies fossem impossíveis de fazer novamente. Você não poderia andar normalmente pela rua porque as pessoas vão te parar, seja para pegar autógrafos, ou vão ficar te chamando de coisa, ou vão se assustar e correr de medo da sua nova aparência. Cara, não tinha um fator bom do poder do Coisa. Imagina, além disso tudo, você ver e perceber que na maior parte do tempo, o seu amigo, o principal responsável por ter te tornado o que você virou, e possivelmente também o único ser no planeta com intelecto o bastante para conseguir talvez te curar, simplesmente em vez de focar, em vez de passar todos os dias dele, passar os dias inteiros focando nisso, preso no laboratório, resolvendo isso, ele fica brincando de herói com a família dele. Que diferente de você, eles não viraram um monstro. Na verdade, eles ganharam poderes incríveis que só melhoraram a vida deles. Imagina o que você não daria para ter qualquer um dos poderes dos outros para você. Não, além disso, imagina o que você não daria para não ter poder nenhum. Para dar um exemplo aqui para vocês, como os poderes do Coisa afetaram a vida dele de vez, eu vou trazer aqui para vocês agora um trechinho de uma HQ do universo Ultimate, aonde o Coisa mostra a realidade do pensamento dele sobre a sua condição, principalmente nos primeiros dias do Coisa, mas especificamente Quarteto Fantástico Ultimate número 27. Se vocês quiserem ler, é uma HQ muito boa, muito legal. A situação era a seguinte: o nosso amado e odiado Johnny Storm estava fazendo uma festa de aniversário. Festa essa, aonde, pelo que eu me lembre, além de ser aniversário do Johnny, ele também estava tentando convencer o Thor a falar bem dele lá no Supremos, porque o Johnny sempre quis fazer parte dos Vingadores, né, os Supremos. Os Vingadores do universo Ultimate, para simplificar. Porém, o nosso querido babaca chamado Johnny Storm
resolveu naquele dia pregar uma peça no Ben. Uma peça que você pregaria em seu amigo, qualquer amigo. É uma peça normal até, não é nada muito absurdo. O problema foi que o Johnny pegou justamente o Ben para fazer aquela brincadeira. O Ben, que já estava vivendo de forma horrível e estava passando por um dos piores períodos da sua vida, não conseguindo mais andar de táxi porque os carros quebravam com seu peso, tendo dificuldade de comer o que gostava porque os talheres não cabiam na sua mão, eram finos, e sendo julgado o tempo todo, inteiro, pelas pessoas na rua, seja para algo bom ou para mal. Ele era julgado, não importava. Ele só queria passar sem ser visto. Ele só queria passar e ser uma pessoa normal de novo. A vida do Ben tinha sido tirada dele e ele não tinha como voltar atrás. E foi nesse período difícil da vida do Ben que o Johnny resolveu pregar uma peça, falando que a festa de hoje, a festa de aniversário do Johnny, especificamente seria uma festa fantasia, e que os homens iriam como mulheres antigas estrelas de cinema, e as mulheres iriam como homens antigos estrelas de cinema. Deu pra entender. E além disso, o babaca do Johnny especificamente conseguiu convencer o Ben, o Coisa, a aparecer na festa vestido como Carmen Miranda, uma antiga cantora brasileira que ficou muito famosa nos States lá na época dela. Se eu não me engano, foi em 1920. Por aí, algumas décadas atrás. Eu acho que a maioria de vocês, mais novo que nem eu, não deve conhecer. Eu mesmo só fui conhecer ela por causa da minha avó. Mas como todos vocês já devem ter imaginado, na realidade a festa era normal e apenas o Ben iria aparecer lá para virar chacota, fantasiado de Carmen Miranda para variar, para virar chacota e virar uma grande publicação, já que o Johnny fez questão de mandar todo mundo filmar para postar. E bem, eu deixo vocês com as cenas que se seguiram da HQ. Feliz aniversário, Johnny! Agora que tá um beijão no seu... Droga. Qual é o lance, Ben? Tá vindo da parada das drag queens? Ben, aonde você vai? Não quer rodar a baiana comigo, coisa parecida? Ben? Espero que essa pequena brincadeira que não deu certo não mude sua ideia a respeito da minha entrevista pro Supremo, Thor. Fique longe de mim, seu verme. Feliz aniversário, irmãozinho. Desculpa o atraso, mas a gente teve que entrar pelos fundos, por causa dos paparazzi, sabe? Perdemos algo interessante? Às vezes, eu acho que eu devia testar meu DNA para ver se realmente somos parentes, Johnny. Ah, para de fazer tanto drama com essa história, Su. A gente vai achar o cara, tá? Não é esse o caso, Johnny. Você sabe muito bem que o Ben anda passando por um momento de problemas. E me diz, em qual planeta você achou que humilhação pública seria uma boa forma de ajudar? Pro coitado se sentir melhor. Planeta Johnny Storm, é claro. Agora, se vocês dois pararem de descer o pau em mim um segundo, eu posso contar as boas novas. E aí, lindão? Cai fora. E vê se morre longe daqui, tá? Qual é, cara? Você sabe que eu só tava te zoando. A gente vive fazendo esse tipo de coisa um com o outro. Foi mal, Johnny. A culpa não é tua, não. Eu aqui ando pra baixo esses tempos, sabe? Acho que finalmente me dei conta que daqui pra frente as coisas vão ser assim. Do que você tá falando? Cara, eu sempre achei que o Reed, sendo o gênio que ele é, ia acabar arrumando um jeito de me fazer normal de novo. Mas agora eu tô vendo que isso nunca vai acontecer. O Reed tá ocupado demais brincando de heróizinho pra se importar com algo assim. Cara, eu acho que eu nem lembro a última vez que ele me chamou pra testar algo. Essa parada na minha pele, esse lance radioativo que tá acontecendo comigo, isso não é temporário. Isso é pra vida toda. E não vai mudar nunca. Pra você tá tudo bem, né? Os sintomas te deixaram tão maneiro. Você só sai com as maiores gatas, vai nas maiores festas. Eu só penso em suicídio. Todo santo dia. Até cortaria os pulsos se achasse uma navalha que não quebrasse toda vez que tento. Será que o Reed me ajudaria com isso, Johnny?
Será que ele me ajudaria a me matar, já que já desistiu há tanto tempo de me curar? Seria pedir demais. Galera, acho que esse pedacinho aqui da HQ deve ter mostrado bem pra vocês qual é a verdade por trás do coisa, né? E como ele de fato é um dos, se não o herói que mais sofreu por conta de ganhar seus poderes. E vocês querem saber qual a pior parte? O pior não foi ainda. O coisa não envelhece quando ele está na sua forma rochosa, o que significa que ele está condenado a ver todos os seus amigos, família e amados, até mesmo conhecidos, inimigos que seja, morrer. Pior que isso, ele vai viver para ver a própria Terra desaparecer. No futuro, ele só vai ter o Franklin de companhia. Pelo menos isso. Mas, parando para pensar, para ser um pouco mais gentil, na verdade, atualmente o Coisa consegue voltar para a forma humana uma semana por ano, graças a alguns experimentos do Reed. O que faz ele envelhecer uma semana a cada ano. O que na média quer dizer que ele vai viver pelo menos mais de 40 mil anos. Tem noção disso, galera? O Coisa, se vivesse no universo de Warhammer 40k, teria vivido para ver todas as épocas da história do Sagrado Imperium, da saga do Grande Imperium da humanidade. Isso é muito absurdo, cara. Bem, mas eu espero que esse vídeo tenha servido para te apresentar mais desse personagem tão querido e tão bom, cara. O Coisa é sensacional. E que você, assim como eu, tenha começado a apreciar ainda mais esse cara tão bom, mas tão sofrido ao mesmo tempo, que é o Benjamin Green. Então, fique sabendo que eu posso falar sobre qualquer tema geek que você imaginar, praticamente. Então, se você tiver uma ideia de tema que você quer ver aqui no canal, só escreve nos comentários aí embaixo. Assim que for viável aqui pro canal, eu trago sem muita demora. Acho que o penúltimo ou último vídeo do canal foi inclusive um pedido de vocês, que foi a história do Fallen. Foi pedido de um inscrito, acho que era Vini The Kid o nome dele. Sem dúvida alguma, então, eu vou trazer o mais rápido possível, assim que for viável. Mas eu vejo vocês numa próxima, e que Deus abençoe a todos vocês.